Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween 2, O Pesadelo Continua, filme de 1981 dirigido por Rick Rosenthal, sequência direta do original do clássico de 1978. E muitos devem estar estranhando o porquê que eu tô novamente falando desse filme aqui no canal se eu tenho um vídeo na playlist Halloween. Bom, eu gostaria de comunicar que eu deletei aquele vídeo, tá? Por razões e motivos técnicos. Então eu decidi refazer esse vídeo aqui. Com certeza esse vídeo tecnicamente vai ficar muito melhor do que o outro, tá? E só por isso mesmo, tá? Só por questões técnicas, nada demais. Tô refazendo o vídeo hoje, tá? Bom, Halloween 2, ele nos traz algumas reflexões acerca do conceito de sequência, tá? Conceito que envolve sequências do gênero terror no cinema. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer esse tipo de leitura, né? Porque hoje em dia a gente tem toda uma estrutura cinematográfica e também levando em conta tudo o que aconteceu, né, nas últimas 5 décadas. Hoje em dia, quando se fala em sequência de um filme de terror, né, muitos encaram com normalidade, mas na década de 80 isso era muito novo para a indústria, era considerado até um risco para o mercado, pois não se falavam muito em sequências. Bom, o conceito de sequência, né, começou basicamente a ser discutido dentro da indústria na década de 70, onde você tinha longas-metragens, filmes como Rock 2, Tubarão 2, Poderoso Chefão 2, né? E também esse conceito em torno também muito da questão criativa. Por exemplo, como você fazia então para despertar a curiosidade do público, né? Como você faria então para fazer com que aquela pessoa que ficou encantada com o filme original, como é que você atrai essa pessoa novamente? Como você chama essa pessoa para o cinema mais uma vez, né? Como trazer então, como promover um grande retorno para um ícone do terror que é no caso o Michael Myers, né, se tratando de Halloween. Como que você promove o retorno dele para o cinema, né? Então são questões que na época, né, como eu falei, só acontecia mediante a uma certa circunstância, caso o filme original, o clássico, tivesse se tornado um grande sucesso comercial, né? Então quando o primeiro filme, né, de alguma forma se tornou um grande ícone, né, ou teve um resultado expressivo na bilheteria, os produtores geralmente vão querer capitalizar o sucesso comercial do primeiro filme, né? Então, o que que acontece? Halloween 2, ele foi um filme que não surgiu do nada. Ele surgiu de uma pressão do Irving Yablans, produtor, acabou pressionando John Carpenter e Debra Hill, criadores do longa original, pressionou esses dois para trazer uma sequência, pois como eu falei, queria capitalizar então o sucesso do filme original. E aí o que que acontece? John Carpenter e Debra Hill, eu acho que eles até tinham, né, ideia para uma continuação, né, de Halloween, porém não muito cedo, não em 1981, talvez um pouco mais tarde, tá? Seria totalmente diferente, né, do produto final que a gente conhece hoje, né? E aí John Carpenter e Debra Hill chamaram o Tommy Lee Wallace, porém o Tommy Lee Wallace acabou então recusando propostas para dirigir esse filme, porém ele não queria vinculação, ele não queria qualquer envolvimento com Halloween 2, porque no entendimento dele, né, as pessoas no futuro iriam comparar o filme original com o Halloween 2, e quando ele leu o roteiro de Halloween 2, ele viu que não chegava no mesmo patamar de qualidade basicamente do primeiro filme, né? E o Tommy Lee Wallace era um grande amigo do Carpenter e de Debra Hill, inclusive o Tommy Lee Wallace, ele foi o montador, né? Foi responsável pela edição do filme original do Carpenter. Ele queria basicamente projetos originais, por isso ele aceita dirigir Halloween 3, que eu já abordei aqui no canal. Aí o que que acontece? Restou então chamar o Rick Rosenthal, que também era um pouco chegado ao Carpenter. O Rick Rosenthal era um diretor de televisão que estava em ascensão, mas não tinha muita experiência com cinema, e esse longa aqui acabou então consolidando a carreira dele como realizador. E aí, na época, né, em que Carpenter estava dirigindo o filme The Fog, e aí o que que acontece? Quando ele lançou The Fog em 1980, né, o Irving Yablans ele produziu os filmes do Carpenter. E aí o que que acontece? Tinha um contrato assinado pelo cineasta que garantia isso. Só que quando The Fog foi lançado, o John Carpenter escolheu uma outra produtora, a Embassy, que oferecia mais dinheiro e oferecia
melhores condições para o filme. E Abrams então quase processou John Carpenter, mas acabaram entrando em um acordo com o Abrams dizendo para Carpenter o seguinte: faça Halloween 2, tá? Que aí eu esqueço tudo isso, nossa relação vai continuar e eu continuarei sendo o produtor dos teus filmes. Então basicamente foi isso que aconteceu. Por isso, as histórias de bastidores são tão importantes para a gente poder contextualizar tudo isso e entender, como eu falei anteriormente, que Halloween 2 não surgiu do nada, surgiu de uma pressão do Irving Abrams. E aqui a gente tem, claro, uma produção apressada, um roteiro que foi escrito basicamente em 3 semanas, mais ou menos. E assim, eu como um grande fã da franquia Halloween, eu sempre vou dar play em Halloween 2, tá? É um filme que pra mim funciona, só a presença do Michael Myers já é suficiente. Porém, é nítido a mudança brusca de estilo e de ritmo comparado ao filme original de John Carpenter. Após falhar na tentativa de assassinar Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, e levar 6 tiros do ex-psiquiatra Sam Loomis, interpretada por Donald Pleasence, Michael Myers segue então até o hospital, onde Laurie foi internada após a tentativa de assassinato. Na busca de terminar o que começou, Michael Myers começa então uma matança no hospital à procura de Laurie. Bom, o grande clássico de John Carpenter acabava sendo assustador então pela construção inteligente do terror, que utilizava a carga da trilha sonora, né, e também todo o grau de imprevisibilidade e a ambientação atmosférica. A fórmula havia sido alterada e a identidade havia sido perdida. A produção então troca todo aquele estilo de John Carpenter por um estilo que já havia sido então usado pelos rivais. Rivais esse que estavam dando seguimento ao subgênero slasher, na qual Halloween foi responsável então por popularizar. Parece que o Rick Rosenthal não entendeu o conceito de terror do John Carpenter, parece que ele não entendeu o peso do personagem Michael Myers, porque enquanto no filme original você tinha uma atmosfera bem construída, né, um terror mais atmosférico e psicológico, né, acaba sendo trocado então por aquele sentimento de repulsa. Você tem aqui um estilo de terror totalmente diferente que, como eu falei, tenta então causar a repulsa, nojo através das cenas fortes de violência explícita, né? Então, o que acontece? O sangue que não era muito presente no longo original, aqui acaba sendo um dos grandes protagonistas então da obra, né? E você percebe que o patamar de qualidade desse filme para o original do John Carpenter, você percebe que não é o mesmo padrão de qualidade. O diretor Rick Rosenthal até tenta emular um pouco da movimentação do John Carpenter aqui, porém com pouca efetividade, tá? Eu até gosto da trilha sonora de Halloween 2, óbvio, não chega aos pés da trilha original, né? Porém, você tem uma mudança aqui que é bem-vinda, né? Mas você tem um reaproveitamento do tema que acaba criando uma conexão com Michael Myers e acaba se tornando um símbolo, uma identidade sonora da própria franquia. E claro, a gente tem que falar então um pouco também sobre a Jamie Lee Curtis, né, que você percebe que ela tá aqui no mesmo personagem, na mesma personagem basicamente, né, tipo assim, Halloween foi o grande responsável por fazer ela ficar famosa, né, foi o papel da vida dela. E aí o que acontece? Nesse segundo filme, por tomadas de decisões erradas do roteiro, a personagem dela acaba sendo prejudicada e comprometida dentro da narrativa e a interação dela com a história, ao meu ver. E aí você percebe que a personagem dela não é tão bem desenvolvida quanto no primeiro filme e tem uma atuação que não é tão memorável quanto a do primeiro filme. Halloween 2 acaba então tentando avançar 2 frentes de narrativa. A primeira mostra a relação e conexão entre Michael Myers e Laurie Strode, indicando que ambos podem ser da mesma família, podem ter um grau de parentesco, e a segunda frente de narrativa tenta explicar então por que Michael Myers é basicamente imortal, deixando nas entrelinhas então que ele pode ser amaldiçoado ou coisa do tipo. Bom, você percebe nitidamente que esse longa não chega, né, no mesmo patamar do que o filme original, mas se a gente for considerar, né, sequências do slasher e do terror naquele período, a gente tem que considerar Halloween como uma das melhores sequências até então feitas, como eu falei, para aquele período. É um filme que eu gosto de assistir, aqui você tem uma boa opção de entretenimento, e por obter, né, itens, elementos já consagrados no slasher, é uma produção que acaba então funcionando tanto para mim quanto para os fãs, né? Você tem um estilo parecido com o do original, claro, mas muito difícil de emular aquele padrão feito pelo Carpenter. Bom, para Halloween 2 eu dou uma nota 6. Vou fechando a minha análise por aqui, espero que todos tenham gostado.
Claro que a narrativa tem algumas coisas que são mal executadas, mas no geral acredito que é um filme que tem seus méritos. É um filme na qual alguns viram como oportunidade para alavancar na carreira e outros viram como uma oportunidade para poder encher os bolsos de grana. Mas no geral a gente tem essa sequência aqui, tá? Que ao meu ver é bastante assistível, tá? Bom, no geral é isso, espero que todos tenham aproveitado esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.